O nosso sistema solar recebe visitas assim, o tempo todo. Mas de vez em quando aparece um visitante que, bem, ele desafia tudo o que a gente achava que sabia. Hoje vamos conhecer um desses viajantes, um viajante interestelar. Então, a história começa em 1º de julho de 2025. O projeto Atlas, que é um sistema de alerta para asteroides, detecta uma coisa completamente inesperada. Não era um asteroide comum, sabe? A trajetória dele era muito estranha, indicando que ele simplesmente não era daqui. E a velocidade era uma coisa alucinante. Mais de 210 mil quilômetros por hora, foi o objeto mais rápido já visto no nosso sistema solar. Tão rápido, mas tão rápido, que a gravidade do nosso Sol não tinha a menor chance de capturar ele. A matemática veio e confirmou a suspeita. Pensa assim, ó, os objetos do nosso sistema solar, eles viajam em elipses, são caminhos fechados em volta do Sol. Mas esse objeto, esse tinha uma trajetória que a gente chama de hiperbólica. É uma curva totalmente aberta. Ele estava só de passagem, sabe? Foi arremessado pelo cosmos e logo ia ser lançado de volta para o espaço profundo. Não restava dúvida. Era um mensageiro vindo de outra estrela. E essa descoberta, claro, acendeu a imaginação de todo mundo. Seria só um cometa de um sistema solar bem distante? Ou seria alguma outra coisa? A busca por essa resposta deu início a um debate científico, olha, fascinante. Então, vamos à grande questão. O que era aquilo, afinal? Essa pergunta dividiu opiniões e deu o pontapé inicial para um debate incrível sobre a verdadeira identidade do 3I/Atlas. E bem no centro dessa controvérsia toda estava uma figura de peso, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Ele chegou e propôs algo bem audacioso. Com tantas características estranhas, será que a gente podia mesmo descartar a possibilidade de uma origem tecnológica? E os argumentos eram fortes dos dois lados. A hipótese da sonda alienígena se apoiava em 3 pontos principais. Primeiro, o brilho dele sugeria um tamanho enorme. Segundo, a rota parecia organizada demais, passando perto de planetas. E o ponto crucial, ele não tinha aquela cauda que a gente espera de um cometa. Do outro lado, a explicação mais conservadora rebatia. Olha, órbitas assim são até esperadas para objetos interestelares e o comportamento dos cometas, nem sempre é previsível. E para botar mais uma camada de ficção científica nessa história, o Loeb apontou uma coincidência, no mínimo, intrigante. O objeto vinha da mesma direção daquele famoso sinal de rádio UAU de 1977. Era uma conexão frágil? Sim, claro, mas foi o suficiente para alimentar a imaginação de todo mundo. Mas especulação não é ciência, né? A ciência precisa de dados concretos. E para obter o veredito final, os telescópios mais poderosos do mundo se viraram para esse visitante misterioso. Lembra daquele brilho todo que sugeria um objeto colossal? Pois é, as primeiras estimativas apontavam para um núcleo de até 20 quilômetros. Isso seria gigantesco para um cometa, e era um dos principais argumentos para a teoria de que era algo artificial. Mas aí o telescópio espacial Hubble entrou em cena e, mudou o jogo. A observação direta revelou a verdade. O núcleo tinha no máximo 5,6 quilômetros. É um tamanho grande, sim, mas perfeitamente normal para um cometa. E o brilho extra? Era só uma nuvem de poeira, e não um objeto sólido gigante. Ok, com o tamanho resolvido, ainda faltava a composição, do que ele era feito. Para responder isso, a humanidade usou sua ferramenta mais poderosa, o telescópio espacial James Webb. Ele consegue ler a impressão digital química dos gases que escapavam do objeto enquanto ele se aproximava do Sol. E os resultados foram um verdadeiro choque. Sim, tinha água, tinha monóxido de carbono, mas o que dominava a composição era uma quantidade absurda de dióxido de carbono, o CO2. Mais CO2 do que água. Isso pegou todo mundo de surpresa. E aqui está o ponto-chave da história. Nunca, em toda a história da astronomia, um cometa tinha sido visto com uma proporção tão alta de CO2 em relação à água. Foi um recorde absoluto. Uma composição química tão única que precisava desesperadamente de uma explicação. E a ciência encontrou essa explicação. E ela é fascinante. O conceito se chama linha de gelo de CO2. Pensa só, perto de uma estrela jovem é quente. Mais longe tem um ponto onde a água congela. Agora, se a gente for ainda mais longe, lá para o frio profundo do espaço, chega um ponto onde até o dióxido de carbono vira gelo.
A teoria é que o 3i Atlas nasceu exatamente nessa região ultrafria do sistema dele. A química estranha não era artificial, era um mapa do seu lugar de nascimento. Com o tamanho real conhecido e uma explicação natural para a química dele, o debate acabou. Como um cientista da NASA resumiu de forma perfeita, parece um cometa, faz coisas de cometa. O veredito final, 3i/Atlas, era sem dúvida nenhuma um cometa. Mas um cometa como nenhum outro que a gente já viu. Mas só porque o mistério da identidade dele foi resolvido, não quer dizer que a história acabou, não. Ele ainda ia enfrentar o maior desafio da sua jornada. Um encontro bem violento com o nosso Sol. No final de setembro, o Sol disparou uma tempestade de partículas, uma ejeção de massa coronal direto na direção do cometa. Um golpe desses poderia simplesmente desintegrar cometas menores. Mas o 3i/Atlas sobreviveu intacto. Ele continuou sua jornada, passou por Marte e, em 29 de outubro, atingiu o periélio, seu ponto mais próximo do Sol, antes de ser arremessado de volta para as estrelas. Então, por que todo esse fascínio por uma rocha gelada? Porque cada objeto, como o 3i/Atlas, não é só uma rocha, é uma cápsula do tempo, uma amostra de outro sistema solar entregue diretamente na nossa porta. E essas amostras, elas têm um valor incalculável. Elas permitem que a gente estude a matéria-prima de outros mundos sem ter que viajar anos-luz. A química do 3i, Atlas sugere que os ingredientes para formar cometas, e talvez até planetas, são bem comuns pela galáxia. E tem uma ideia ainda mais incrível, que esses viajantes possam ser como sementes planetárias, ajudando a acelerar a formação de novos mundos onde quer que eles cheguem. A visita do 3i a Atlas foi um grande lembrete de que o espaço entre as estrelas está vivo, cheio de viajantes. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Se encontramos 3 desses objetos em poucos anos, quantos outros estão passando por nós agora mesmo? Que outros segredos, que outras histórias estão vagando no escuro, só esperando para serem descobertos?